Olá, gente, um feliz sábado. Tudo bem com vocês? E daí, você já passou medo andando de avião? Eu já. Nossa amiga Raquel aqui tem uma história que é de botar medo, sim. Raquel Arraes, que mora lá na Ásia. E ela escolheu um texto maravilhoso que está em Hebreus 13, verso 5, e diz assim: nunca o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Isso é uma promessa muito importante para a gente ter guardado no nosso coração e poder usar e clamar a Deus. A Raquel fala que a gente nunca sabe exatamente o que vai esperar quando entra num avião e o clima está ruim. Isso é verdade. Ela sempre verifica a previsão do tempo antes de ir para o aeroporto e isso virou uma rotina na sua vida. Mas uma coisa ela descobriu, e a gente já sabe também, que nem sempre a gente pode confiar na previsão do tempo que está ali no aplicativo do celular. Bom, acontece que a previsão estava errada quando ela voou de Zagreb, que fica na Croácia, para Sarajevo, capital da Bósnia, e também ali para Herzegovina. O céu estava limpo, era um dia ensolarado, não tinha vento nenhum, aquele dia perfeito. Ela nem estava preocupada, ao menos até descobrir que o avião estava atrasado por causa dos fortes ventos. Aí sim, o coração dela começou a acelerar, gente. O avião era pequeno e, pelo jeito, ia fazer o mesmo trajeto, né? Imediatamente quando o avião chegou, os pensamentos dela começaram a borbulhar. Porque uma aeronave pequena, balançando no meio de nuvens escuras entre a Croácia e a Bósnia, não ia ser uma coisa agradável, não. E é interessante como a gente consegue imaginar logo as coisas mais terríveis, né? Antes mesmo de elas acontecerem. Aí a Raquel já estava com a imaginação assim a mil. E ela então orou: Senhor, me ajuda, por favor, a substituir esses pensamentos de medo por tuas promessas, por favor, Deus. E daí ela se lembrou que a Bíblia realmente também fala que a gente sempre tem que pensar nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. E a gente tem essa opção de ver o lado bom ou pensar em coisas ruins, não é verdade? Bom, esse conselho, né, de pensar nas coisas lá do alto é um remédio para a nossa realidade no mundo hoje. Então, o que ela fez? Ela se agarrou a esse verso e embarcou no avião. Depois de 30 minutos, gente, a aeronave começou a tremer e a perder altitude, porque o vento era muito forte, fazia aquele aviãozinho, diz que dançar naquele escuro céu no meio da chuva. Ela estava com medo, muito medo. Gente, você, assim como eu, você já deve ter tido medo, não é verdade? Especialmente quando a gente está sozinho, quando a gente está sozinha e a gente não tem controle da situação. Não importa a parte do mundo em que você está, se você passa por uma circunstância difícil, né, que faz você querer chorar, a gente precisa se lembrar disso, de deixar Deus nos abraçar, nos confortar e nos tranquilizar, porque nós precisamos nos lembrar que nós somos amados por esse Pai. Então, quando ela estava nesse avião com medo de cair, de morrer devido àquela tempestade, essas palavras do texto de Hebreus 13 fizeram muito sentido. Nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Essas são palavras que devem trazer paz e certeza de que Deus está conosco e de que Ele tem o controle sobre toda a situação. A gente precisa escutar Jesus falando isso para o nosso coração em todos os momentos. Ele declara: jamais abandonarei você, nunca a abandonarei. Bom, gente, aquele mau tempo foi assustador naquele dia, mas Deus cuidou dela naquele avião que pousou em segurança. Nós sempre podemos encontrar a segurança em Jesus, independentemente do que esteja acontecendo. Confiemos, oremos e deixemos que Ele guie os nossos pensamentos positivos e com esperança, né? Nele, a aterrissagem sempre vai ser segura. E não importa se é de avião, se é de caminhada. Você entendeu o que eu quis dizer, não é? Deus abençoe. Até amanhã.